hoje é dia de falar dos melhores ou piores livros do ano de 2025. Então bora pegar seu cafezinho, no caso hoje é chá, e prosear um pouco? Oi gente, eu sou a Clarice Slonfo do Café e Prosa e hoje é dia da gente comentar sobre os melhores e piores livros do ano de 2025. Lembrando que piores livros são de acordo com a minha experiência com aquele livro e não necessariamente que aquele livro em si ele é horrível, ele não deve ser lido e nem nada do tipo. Isso vale para os piores, mas também vale para os melhores, é só um reforço aí para que a gente evite conflitos. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada. Tem também a opção hype para algumas pessoas, não é todo mundo que aparece, mas tem. Então se aparecer para você, dá aquele hype também que ajuda super o canal a crescer e é uma das propostas para esse ano. Eu vou começar com o meu top 5 piores livros de 2025 e vamos começar aí do quinto pro primeiro. Bom, então vamos lá, o que ficou em quinto lugar de piores livros do ano é Uma Maldição Cravada em Osso, da Danielle L. Jensen. Esse daqui é a conclusão da duologia, o primeiro é Um Destino Tatuado em Sangue. Esse livro eu tive uma relação de amor e ódio, pra ser bem sincera. Eu gosto muito da construção que a autora faz de ambientação, de world building, mas eu acho que ela falhou muito em trabalhar o protagonismo da Freya aqui. Pra começar aqui, a Freya é uma protagonista muito chata. É a pior protagonista que eu já li, eu acho, dos últimos tempos. Sim, ela me irritou do começo ao fim, é uma duologia, ambos já estão publicados no Brasil, tá? E ela conseguiu me irritar do começo ao fim. No primeiro, a gente tem a apresentação da Freya como uma pessoa que tá ali em conflito, que ela tá tentando se descobrir num mundo predominantemente machista, que o destino dela é controlado por várias pessoas e ela tenta a todo custo pegar esse destino na mão dela e realmente controlar o destino dela. E aí eu já vi vários problemas no primeiro livro. Apesar de eu ter gostado dessa ambientação, eu tive dificuldade em entender por que a Freya escolhia as coisas que ela escolhia com motivações tão rasas, tão falhas. Mas ainda assim, o livro, de uma forma geral, performou bem. Bom, vou dar uma chance pra ler o segundo, né? Sim, sinceramente, metade do livro e a primeira metade do livro foi vários nadas que aconteceram aqui. Tem uma protagonista que continua nessa mesma vibe de estar perdida e a construção do mundo também é girando em torno dessa protagonista. E me incomoda porque existem tantos outros personagens que poderiam e deveriam ter sido explorados dentro dessa narrativa e infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós tivemos personagens totalmente ceifados e puramente construídos para dar movimento à personagem principal, como é o caso de Bjorn. Tinham conflitos políticos de personagens que já tinham um background de rivalidade entre si e tudo girou em cima dela resolvendo esses conflitos que já eram muito mais antigos que ela. Foi extremamente mal construído essa primeira parte e a segunda parte foi um pouco mais legal, que foi a outra metade do livro, porque nós tivemos acontecimentos de fato acontecendo. Nós finalmente tivemos um desenvolvimento do Bjorn. Não foi, ai meu Deus, que desenvolvimento, mas pelo menos deram algum papel importante pra esse coitado. Então eu achei que sim, realmente fluiu as coisas. Ele é um livro gostosinho se você estiver na vontade de ler um livro de passagem, uma aventurazinha, mas saiba que a protagonista vai te irritar muito e que com tudo que esse livro poderia entregar, ele entregou pouco. Não foi de todo frustrante, mas ao mesmo tempo foi uma das leituras mais fracas aí do meu ano, então ele ganha o quinto lugar de piores do ano. Aí saindo um pouco da romantasia, do mundo fantástico, vamos aí pra um romance de cowboy, que se você me segue, provavelmente você também já sabe qual eu vou falar, que é Feita para Mim, da Lila Sage. Esse é o primeiro livro de uma série, se eu não me engano, com 4 livros. A proposta do livro era me entregar um romance com uma ambientação de fazenda, com uma ambientação mais rural da coisa ali. E eu acho que esse foi o ponto que ela mais pecou aqui. Você não tem nada realmente acontecendo de fato nessa coisa mais rural, nessa coisa mais de fazenda, nessa coisa de, sei lá, cavalo, gado ou plantação. Enfim, coisas que a gente realmente espera que tenha ali.
e você não encontra isso. Nós temos o casal principal, que é a Amy e o Luke. A Amy é a clássica call girl, que ela montava e tudo mais, só que ela acabou tendo um trauma e ela decide voltar aí pra fazenda da família, numa cidade de interior, e lá ela acaba encontrando no Luke, que é um dos melhores amigos do irmão dela, um suporte, um ombro amigo aí pra ela conseguir superar esses traumas dela. E isso é trabalhado de uma forma bem pobre no livro. O Luke, ele é professor de equitação, e aí ele acaba até tentando ajudar a Amy, que tá com esse trauma aí, só que não mostra de fato como ele consegue fazer isso. Isso não é explorado, isso não é abordado, é só um motivo pra que eles se encontrem. Não tem esse cenário realmente de fato sendo construído, e foi um dos principais pontos que eu senti que pecou aqui. Porque se você busca uma história de fazenda, então você espera estar dentro desse ambiente, certo? É um livro que quanto mais eu penso, menos nota eu quero dar. Por ser um plot muito simples, por ser uma entrega muito simples, uma escrita muito simples, não ter nada excepcional nesse livro, ele acabou ficando entre um dos piores do meu ano. Vamos chegar num que eu achei bem fraquinho, que é o Natal de Poirot, da Agatha Christie. Eu li ele para um clube do livro que eu acabei fazendo parte aqui na Holanda. Foi meu primeiro contato com a autora e eu sinto que eu deveria ter feito esse contato antes. É um assassinato numa casa de gente rica, e aí a gente tem o Poirot, que é como se fosse um Sherlock Holmes da Agatha Christie, que vai tentar desvendar quem matou esse cara e o que está acontecendo ali de fato. E aí a gente tem toda a família que passa a ser suspeita. Então é um plot muito clássico, que na época, inclusive, que ela escreveu deveria ser bem original, mas hoje já é uma coisa bem batida. Mas nem esse nem foi o ponto. Talvez por ser um livro muito antigo, a construção é basicamente em cima de diálogos e o objetivo principal do livro. Não tem ambientação, você não tem cenários. E veja bem, quando eu falo que você não tem, não é que não existe, é que não é investido, não é o foco da história em momento nenhum. Você tem a linha do tempo passando por meio de conversas e tudo mais, mas você não tem realmente um investimento para construir um cenário, para construir uma ambientação, um background em relação aos personagens. Você não tem muito isso, você tem o plot principal e é isso, e acabou, e trabalha aquilo. O que eu vejo de outros livros que também são antigos, talvez não tão antigos quantos, mas também são antigos, é que a gente tem realmente esse foco maior em desenvolver o plot e não as coisas ao redor. Por um lado eu gosto, porque você realmente tem um objetivo e você consegue fazer isso com poucas palavras, de uma forma extremamente precisa. Por outro, também você acaba ceifando elementos que eu acho que tornam a leitura muito mais agradável, que é a ambientação. Então, por conta disso, foi uma leitura muito simples, foi uma leitura muito rápida, com um ritmo extremamente acelerado, quando na realidade você podia, baixar um pouco o ritmo para eu me sentir mais ali dentro. E aí ele acabou tomando o terceiro lugar de piores livros do meu ano. Nós só temos 2 pódios agora, certo? E se você é um proseador, você já sabe quais são esses 2 livros, ou pelo menos você tem certeza de um. Inclusive, me deixa saber aqui nos comentários, pausa esse vídeo agora e me deixa saber aqui nos comentários quais são os livros que você acha que eu vou falar agora em seguida. Não saia daqui sem deixar esse comentário, hein? O meu segundo lugar vai para Elantris, do Brandon Sanderson. Foi muito difícil de ser lido. Também foi o meu primeiro contato com o autor. Eu já tinha tentado ler esse livro antes. Eu tive dificuldade com o ritmo dele, achei ele muito denso e acabei abandonando. Aí eu resolvi pegar ele de novo agora, este ano, principalmente porque eu queria entrar dentro da Cosmere. Valia a pena dar uma chance para esse livro, porque por mais que eu tivesse achado ele denso, ainda assim a história dele ficou muito comigo. Eu lembrava muito desse livro. E na conclusão que eu chego é que ainda foi um livro denso, difícil e maçante de ler. Porque apesar de eu achar que ainda é um livro interessante em relação à criatividade da magia, essa era a parte que eu gostaria que tivesse sido mais abordada e infelizmente não foi o que foi me apresentado aqui. É um livro puramente político. Existe uma política muito forte em cima de 3 personagens aqui, que são os personagens que nós iremos acompanhar. Existe uma história de uma civilização, que são os elantrinos. Eles eram tratados como quase deuses. A proposta desse livro é uma proposta que me chama muita atenção. Inclusive, o primeiro capítulo desse livro, ele também é muito bom. O problema é todo o resto do livro que fica só em cima da política,
só em cima do desenvolvimento desses personagens. E isso pra mim foi muito maçante, foi muito difícil. O ritmo é muito lento, extremamente lento. Ele não é necessariamente ruim, mas foi como eu falei, você tem que ser o público-alvo deste livro, porque ele é muito carregado de política, ele tem pouca magia e eu acredito não ser um livro que converse com todo mundo. Levando em consideração que as últimas partes desse livro, os últimos 10%, foi a parte que eu realmente gostei de estar ali dentro, ele com certeza ganha o segundo lugar de piores livros do meu ano de 2025. Nós vamos pro primeiro lugar e com certeza vocês já sabem, mas é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Esse daqui é o primeiro de uma duologia, é uma romantasia. Desde o primeiro momento, ele já não tinha chamado muito a minha atenção. Só que eu vi tanta gente falando sobre esse livro, eu vi tanta gente hypando esse livro, eu vi tanta gente falando quão maravilhoso ele é, que eu falei, cara, às vezes é só um preconceito da minha parte. Vou tentar ler. E, gente, a única coisa que me fez terminar esse livro foi a escrita da autora, porque de fato é uma escrita boa e com certeza toda a estruturação que ela faz é interessante. Eu falei isso já em outro vídeo, mas se você entregasse pra mim só a estrutura, eu provavelmente falaria, caraca, que história legal. Mas o problema ficou na hora que ela tirou do projeto e colocou no papel. Na intenção de evidenciar esse romance, ela acabou ceifando coisas que eram de suma importância dentro dessa história, como o desenvolvimento mágico do world building dela, a explicação dos deuses, como a guerra em si que tá acontecendo. Ela conseguiu tirar todos esses elementos e focar só na parte emocional dos dois. Não teria como outro livro bater esse livro em questão de realmente não ter funcionado comigo. Com certeza ele ganha o primeiro lugar, o pódio de piores livros do meu 2025. Dito isso, vamos falar de coisas boas. Falar agora do meu top 5 favoritos melhores do ano de 2025. Mas antes disso, se você tá gostando, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. E só fazendo um adendo, conforme eu for falando os títulos, vocês vão perceber que todos eles têm uma coisa em comum. E eu achei isso muito legal, eu não tinha notado isso até fazer essa lista. Em quinto lugar ficou Prince of Thorns, do Mark Lawrence, que é o primeiro de uma trilogia, todos já estão publicados no Brasil pela editora Darkside. E é um livro que eu tinha muita curiosidade desde quando ele foi lançado, que faz bastante tempo, até que finalmente esse ano eu consegui desencalhar essa leitura. E, gente, que leitura prazerosa! Essa é basicamente uma trajetória de vingança pura e crua, num cenário totalmente desolado, totalmente desacreditado, num world building totalmente cinzento, que reflete 100% o Green Dark Fantasy. Então, assim, a gente já tem esse cenário mais pesado, essa situação mais densa, e um personagem principal muito cinzento, muito complexo, com várias camadas, como eu já falei em vários outros vídeos. Um clássico psicopata. Inicialmente eu achei que eu iria gostar muito dele, porque eu gosto desses personagens que não são heróis e estão mais perto do vilão do que do herói. Só que esse livro ele me pegou de surpresa várias vezes, porque apesar do primeiro capítulo ser um capítulo construído nitidamente pra chocar, eu tive dificuldade ao longo do livro inteiro de conseguir passar pano pras atitudes do George, porque tinha algumas coisas ali que ele fazia que eu falava, cara, isso daqui não vai dar pra passar pano, sinceramente. E aí chegou no final do livro e eu percebi que eu já tava muito ligada com esse personagem, que eu já entendia muitas das razões do porquê que ele fazia isso, porquê que ele fazia aquilo, e que eu realmente tinha passado a gostar desse personagem. E eu não faço ideia em que momento que eu passei a gostar de fato de um personagem que no começo eu não conseguia passar pano pras atitudes dele. Pra mim é uma das coisas mais interessantes ver a coragem que o autor teve em construir um personagem tão crua, tão visceral, tão difícil muitas vezes de ser engolida. Ele facilmente seria o vilão de qualquer outra história e ele só não é porque ele é o personagem principal dessa história. Isso foi de um brilhantismo tão grande do Lawrence, tão grande. Dito isso, eu adorei todos os elementos fantásticos que são incluídos aqui dentro. Ele flerta ali com uma ficção científica. Não sei se é isso que ele vai trazer para os próximos livros, mas eu senti aí que talvez tenha alguma coisa de distopia. E eu gostei disso, viu? Eu gostei bastante dessa ideia. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos para os próximos livros. No meu top 5 tem 2 livros do mesmo autor.
Na realidade, tem 2 livros do mesmo autor e depois 2 livros de outro mesmo autor, que também, se você me segue, você já sabe qual é. O quarto lugar ficou pra Nevernight, do Jay Kristoff. Esse foi quase um 5 estrelas pra mim. Também foi o meu primeiro contato com o autor. Também é uma trilogia já publicada no Brasil, já finalizada, tá? Ele é um dark fantasy, igual Prince of Thorns. Aqui nós também temos uma trajetória de vingança, só que no caso é a Mia Culvery, ela tem 16 anos. No primeiro livro, basicamente, a gente vai ver todo o ensinamento dela dentro de uma escola de assassinos. O mais interessante nesse livro em particular é o world building. Nós temos deuses também, mas os deuses aqui, diferente de a maioria dos livros, são fáceis de serem entendidos, não tem muita complexidade aqui em cima, pelo menos não nesse primeiro livro. Além disso, nós também temos um mapa. Nesse mapa, nós temos God's Grave, a cidade principal ali do reino de Treia. Segundo as lendas, ela foi construída em cima dos ossos de deuses. A parte principal dela fica entre as costelas desses ossos. Nós também temos outros personagens que estão extremamente criativos, e um dos personagens que eu mais gosto aqui dentro, que é o Gato de Sombras, o senhor simpático, que acompanha a nossa personagem principal, que é a Mia Culvery. Ele dá esse tom engraçado e leve pra história, ele traz essa conexão, ele também traz essa magia que é voltada para sombras. Eu gostei muito, me diverti muito com essa história. É uma construção de mundo bem feita, mas ao mesmo tempo fácil, sem muita complexidade, que traz essa coisa mais de aventura. O final é bem de aventura mesmo. Ele conversou muito comigo, eu consegui me relacionar super bem com a história, gostei muito da escrita do Jay. Inclusive, é uma das escritas que eu mais gosto até agora. Acho que ele é um autor aí que vai conversar muito comigo em quase todos os livros dele. Agora, gente, vamos falar do meu top 3. E meu top 3 é difícil aqui. Eu tinha 2 escolhas muito difíceis. Eu tinha, como vocês já sabem, Uma Janela Sombria, da Rachel Gillick, Duas Coroas Retorcidas, que é a sequência de Uma Janela Sombria, e Império do Vampiro, do Jay Kristoff. De novo, Jay Kristoff. Uma Janela Sombria, ele não funciona muito bem como um livro único. Ele funciona, ele é bom, mas é que o segundo, ele faz um complemento muito bom pro primeiro. Ficaria meio difícil colocar o segundo em terceiro lugar, quando os dois, pra mim, são perfeitos juntos. Eles acabaram ficando em primeiro lugar. Vamos falar de Império do Vampiro, do Jay Kristoff, e por que ele recebeu o terceiro lugar e não o primeiro, sendo que, spoiler, eu gostei mais dele do que Uma Janela Sombria. Império do Vampiro, inicialmente, ele também tem um plot até que bem simples. Nós temos um universo aqui onde o Sol parou de nascer há 27 anos, e por conta disso, várias criaturas da noite começaram a emergir, entre elas os vampiros. Eles acabaram dominando a Terra, e agora a humanidade tá correndo risco de ser extinta aí. E aí nós temos esse personagem que é o Gabriel de Leon. Ele é o último santo de prata, que é uma sociedade criada para defender os humanos dessas criaturas. Na atualidade está preso e ele é forçado por esses vampiros a contar a história dele, como ele conseguiu ser essa figura tão renomada que ele é, e as coisas que aconteceram durante a vida dele. E cara, que gratificante que foi esta leitura! Eu devorei este livro do começo ao fim. Nós temos basicamente 3 linhas do tempo acontecendo aqui. Não é 3 linhas do tempo certinha, mas nós temos 3 determinados momentos sendo narrados em relação à vida desse personagem principal, que é o Gabriel de Leon. E ele é um personagem muito quebrado, com muitas camadas. Ele é um personagem que tem muito rancor, que teve decisões um tanto quanto erradas na vida, mas ao mesmo tempo fez muita coisa boa. Ele viveu a vida bem vivida, viu? Tem toda essa atmosfera mais pesada em relação ao personagem, mas também em relação ao world building, a todos os elementos que são trabalhados aqui dentro. O Jay conseguiu trabalhar de uma forma assim magistral com essas 3 linhas narrativas de um único personagem com 1000 páginas que você não sente passando, que você não fica entediado, que você não quer pular etapa, não quer pular a linha narrativa de tempo. Você simplesmente quer ler e ler e ler e ler. Então assim, foi brilhante, foi muito bom. Eu tinha um pouquinho de medo dele pesar a mão em relação aos vampiros e colocar eles como os vilões carrascos e horríveis, mas não, ele também consegue trabalhar essa dualidade aí de talvez eles não sejam tão horríveis assim, mas são, mas talvez fique esse ponto de pergunta na sua cabeça aí. Ele foi assertivo de muitas formas. Eu tô muito ansiosa pra voltar pro universo de Império do Vampiro.
e pegar o segundo livro aí. Eu estou pensando seriamente em fazer isso nesses primeiros meses desse ano. Vamos ver como vai. Só que daí depois, né, de eu panfletar muito ele pra vocês devem estar se perguntando, ué, mas então por que ele não tá no primeiro lugar se você gostou mais dele do que de Uma Janela Sombria e você tá falando dele absurdamente? Mas, gente, ele tá em terceiro lugar e não em primeiro porque ele é um livro de 1000 páginas. A probabilidade de você ter páginas sobrando é muito grande. Existe sempre a possibilidade de você conseguir fazer a mesma história com menos páginas. Se você for comparar Império do Vampiro com esses dois livros que juntos deve ter aí uma média de 700 e poucas páginas, você vê que esse daqui performa muito bem. Porque ele entrega começo, meio e fim de narrativa, ele consegue trabalhar personagens e também trabalhar a intensidade dos personagens muito bem com 700 páginas. Enquanto em 1000 páginas eu tive só a abertura de uma história, obviamente uma história que teve muitos acontecimentos, mesmo porque nós estamos olhando aí para uma vida inteira de um personagem, mas ainda assim que dava para ser reduzida. Esse foi o único motivo. Eu realmente amei Império do Vampiro. Eu não vejo a hora de pegar o segundo livro. Mas enfim, esse daqui é um Dark Fantasy. Eu simplesmente amei como a Rachel consegue construir. Eu gosto muito da criatividade que ela tem pra magia aqui dentro. Basicamente, nós temos uma magia que ela é meio corrompida. Pra você ter magia nesse reino, você precisa de cartas específicas. E quem tem magia fora dessas cartas consegue, mas também paga um preço alto, muitas vezes com a própria vida. Existe uma coisa que a Rachel faz com perfeição dentro dessa história, que é trocar protagonismo, e você entende super bem por que ela faz essa troca. Eu gosto também do plot principal, que é um plot relativamente simples dentro de um universo relativamente complexo e personagens ganhando luz em momentos certos. E o que me chamou mais atenção é que este é um livro de entrada da autora. Então, ela conseguir fazer isso do jeito que ela fez é de um brilhantismo muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito poder trazer mais livros pra vocês esse ano. Me deixe saber aqui nos comentários quais foram os melhores e piores livros que vocês leram em 2025. Vamos prosear um pouquinho aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada. Bom, eu fico por aqui. Até mais, proseadores!